Ataques do Irão a embarcações no Estreito de Hormuz e bloqueio naval dos Estados Unidos colocam esforços para pôr fim à guerra no impasse. A crise energética desencadeada pela guerra no Irão pode afetar os preços durante anos, diz o Comissário para a Energia e Habitação. A União Europeia iniciou o processo para desbloquear o empréstimo à Ucrânia em um novo pacote de sanções contra a Rússia. Os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra entre os Estados Unidos e o Irão parecem estar num impasse. Isto depois de Teherão ter disparado contra embarcações no Estreito de Hormuz e numa altura em que os Estados Unidos mantêm o bloqueio naval aos portos iranianos. O Irão exige o fim total do bloqueio norte-americano para que as negociações possam ser retomadas. Operation Economic Fury continues, and the effective and successful naval blockade continues as well of ships and vessels that are moving to and from Iranian ports. We are completely strangling their economy through this blockade. They're losing $500 million a day. The Karg Island is completely full. They can't move oil in and out. They can't even pay their own people as a result of this economic leverage that President Trump has inflicted over them. So he's satisfied with that as we await their response, and we will see. The president has not set a firm deadline to receive an Iranian proposal. Já Israel continua a atacar o Líbano, apesar do cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Saúde local, pelo menos 6 pessoas foram mortas em 3 ataques diferentes na quarta-feira. Mas Tel Aviv defende que o Hezbollah é um inimigo comum que deve ser derrotado. We made a historic decision to negotiate directly with Lebanon after more than 40 years. Unfortunately, Lebanon is a failed state, a state that is de facto under Iranian occupation through Hezbollah. But this also leads to a conclusion. Hezbollah is common enemy of Israel and Lebanon. Os preços do petróleo continuam a subir, com o Brent a ultrapassar novamente a marca dos $100 por barril na quinta-feira. É mais 40% face aos níveis anteriores à guerra. Por sua vez, o Paquistão continua a dialogar tanto com Washington como com Teherão sobre a retoma das negociações. Um segundo soldado francês morreu no Líbano devido aos ferimentos que sofreu numa emboscada ocorrida no fim de semana. O cabo Anissé Girardin faleceu na quarta-feira, segundo o anúncio do presidente de França no X. O militar tinha ficado ferido no mesmo ataque que, no sábado passado, também custou a vida ao suboficial Florian Montorio. Tinha sido repatriado do Líbano no dia anterior. Nas redes sociais, Emmanuel Macron prestou ainda uma homenagem comovente à memória de Anissé Girardin e ao seu sacrifício. Segundo a ministra das Forças Armadas de França, o militar fazia parte de uma missão com vista a desobstruir uma rota minada com um engenho explosivo improvisado. As autoridades francesas atribuíram o ataque ao Hezbollah, mas o grupo islâmico aliado do Irão negou estar por trás da emboscada. É já o terceiro soldado francês a perder a vida desde o início dos combates no Médio Oriente. O Comissário da União Europeia para a Energia e a Habitação alertou que a enorme crise energética desencadeada pela guerra israelo-americana contra o Irão pode vir a ter repercussões a longo prazo para os consumidores. This is not a short-term small increase in prices. This is a crisis that is probably as serious as the 1973 and the 2022 crisis combined. And this means that we are looking into some very difficult months or maybe even years, depending, of course, on the development in the Middle East. But even in a best-case scenario, it's still bad. A guerra no Irão pressionou fortemente os mercados globais de petróleo e gás e abalou a União Europeia, que depende de importações de energia.
O comissário para a Energia e a Habitação disse aos jornalistas que os países do bloco continuam muito preocupados com a possível escassez de combustível para aviões, especialmente com a aproximação da época turística. Na terça-feira, os ministros dos Transportes da União discutiram como proteger os consumidores, depois do chefe da Agência Internacional de Energia ter alertado que a Europa tem talvez 6 semanas de reservas de combustível para aviões. A União Europeia lançou formalmente o processo interno para desbloquear o empréstimo de 90 mil milhões de euros à Ucrânia e o 20º pacote de sanções contra a Rússia. A Hungria ou a Eslováquia ainda podem impedir estas medidas, mas os diplomatas consideram improvável na sequência da restauração do oleoduto Druzhba. Espera-se que o procedimento seja concluído na quinta-feira. So indeed, once the measure is taken also by the Council, we can move on and without wasting any further time on moving on to the next steps in terms of being able to disburse the Ukrainian loan amounts to Ukraine. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o oleoduto Druzhba, danificado no final de janeiro por drones russos, foi reparado e pode retomar as operações. Євросоюз просив Україну відремонтувати нафтопровід «Дружба», який росіяни розбили. Ми відремонтували. Spodievamos що і Євросоюз буде реалізовувати домовленості. O empréstimo da União Europeia tem estado bloqueado há meses devido ao primeiro-ministro húngaro cessante Viktor Orbán, que acusou Kiev de impedir o fluxo de petróleo por razões políticas. O envio de petróleo através do oleoduto Druzhba já foi retomado, algo que permitiu que a União Europeia desse início ao desembolso do empréstimo de 90 mil milhões de euros previamente aprovado para a Ucrânia sem o veto da Hungria. A Companhia Húngara de Petróleo e Gás anunciou que a empresa responsável pela exploração do troço ucraniano do oleoduto tinha informado que o crudo tinha começado a chegar na quarta-feira vindo da Bielorrússia. É esperado que o petróleo que circula pelo oleoduto chegue à Hungria o mais tardar na quinta-feira. Ainda não se sabe ao certo que quantidade chegará a Budapeste, nem se esse petróleo será utilizado para reabastecer as reservas estratégicas ou se seguirá para refinação. Embora o primeiro-ministro eleito, Peter Magyar, tenha anunciado anteriormente que o teto de preços imposto nos combustíveis seria mantido em vigor, existem analistas que acreditam que poderá vir a ser levantado. Forint erősödésnek, illetve a olajmars beesésének köszönhetően láthatjuk, hogy a piaci árak jelentősen megközelítették, illetve közelítik a napokban is az egyébként rögzített árakat. Ez tehát ad némi reményt azzal kapcsolatban, hogy ennek a védett árasrendszernek a kivezetése nem fog egy komoly problémát okozni a majdani költségvetésre. O Bloco Europeu deu já início ao processo para desembolsar a primeira parcela do empréstimo à Ucrânia e para reforçar o 20º pacote de sanções contra a Rússia. Os serviços secretos militares da Suécia dizem que a Rússia está a manipular dados financeiros para esconder o verdadeiro estado da economia, afetada pelas consequências da invasão da Ucrânia. De acordo com um comunicado do Serviço de Inteligência Militar e Segurança da Suécia, apesar dos números oficiais revelarem uma queda do PIB e uma fraca produção industrial, a Rússia está provavelmente a sofrer de uma inflação mais elevada e um déficit orçamental maior do que os números oficiais publicados. Diz o comunicado, apesar do recente período de preços elevados do petróleo, que proporcionou à Rússia um aumento das receitas, seria necessário um preço superior a $100 por barril durante um ano inteiro para sanar o déficit orçamental russo. Ainda segundo os serviços secretos suecos, a taxa de inflação real na Rússia deve estar mais próxima da taxa de juro de referência de 15% do que da estimativa oficial do Banco Central Russo de 5,86%. O chefe da agência de inteligência sueca diz que a Rússia está a viver endividada e que Estocolmo registrou indicadores financeiros que podem apontar para uma crise bancária iminente. Numa reunião governamental sobre questões económicas, o presidente russo Vladimir Putin minimizou as estatísticas. Diz que representam tendências geralmente esperadas.
A Alemanha está a reorganizar o seu exército, tendo o ministro da Defesa do país apresentado uma nova estratégia militar na quarta-feira. O governo alemão analisou como é que as ameaças podem evoluir no futuro, que situações são mais prováveis e para que tipo de conflitos é que o país se deve preparar. Selten war eine Militärstrategie so nötig wie in dieser historischen Phase. Die Bedrohungslage hat sich vor allem seit Putins Krieg gegen die Ukraine verschärft. Außerdem wird die internationale Rechtsordnung so sehr in Frage gestellt wie schon lange nicht mehr oder wahrscheinlich seit dem Zweiten Weltkrieg noch nie. Anders ausgedrückt, die Welt ist unberechenbarer geworden und ja, man muss auch sagen, gefährlicher. A estratégia inclui a defesa aérea, sistemas de armas de longo alcance e a capacidade de conduzir combates modernos baseados em dados. Novas tecnologias, como a inteligência artificial, também vão desempenhar um papel importante no futuro. Outro objetivo é desenvolver capacidades de ataque profundo, ou seja, atingir alvos que estão longe da linha da frente. Desta forma, são necessárias armas de precisão de longo alcance, que podem ser utilizadas para eliminar rotas de abastecimento inimigas, centros de comando ou infraestruturas numa fase inicial. O governo alemão está ainda a planear uma expansão significativa das Forças Armadas, visando um total de 460 mil soldados. Atualmente, apenas 184.300 soldados estão no ativo. A reserva militar tem um papel crucial no país, uma vez que, em caso de emergência, a Alemanha funciona como um centro logístico na Europa.